Mateus 5, 6 e 7 registram as palavras de Jesus, conhecida desde sempre como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Os estudiosos da Bíblia Sagrada dizem que este é o texto central da Bíblia, é o principal sermão da Bíblia Sagrada. E eu vou me ocupar hoje da parte final desse sermão, o capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do verso de número 15. Mateus 7, verso 15. Depois de Jesus falar sobre as bem-aventuranças, depois de Jesus falar sobre grandes ensinamentos a respeito de Deus, o Pai e da vida, agora Jesus dá as suas instruções finais. E essas instruções, elas são cheias de pedidos ou de alertas sobre cuidado, sobre não ser enganado, sobre nós termos uma mente atenta. Não por acaso, Jesus diz na sua palavra que a gente deveria ser simples como a pomba, mas prudente, atentos, alertas como a serpente. E Jesus se ocupa então desse chamamento para o cuidado para os seus discípulos, para os que nasceram do Espírito, não serem enganados pelas formas variadas de engano que apareciam no mundo nos tempos finais. Vamos ler então Mateus capítulo 7, a partir do verso 15, que diz assim, palavras de Jesus: tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos devoradores. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. Árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar as pessoas por seus frutos. Continua a palavra de Deus: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. No dia do juízo, preste atenção, no dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, nós não expulsamos demônios em teu nome, nós não realizamos muitos milagres e maravilhas em teu nome. Eu, porém, diz Jesus, responderei: nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que desobedecem a lei de Deus. Palavras de Jesus registradas em Mateus, e essas palavras dão conta dos alertas de Jesus no final do seu Sermão do Monte. Depois desse texto nós só teremos o texto que diz que a vida é como uma construção que é feita na rocha ou na areia. Então Jesus termina o Sermão do Monte com essa expressão, com essa linguagem figurada, e são linguagens de alerta, porque toda a Bíblia Sagrada, ela vai revelar a nós um alerta de Deus a respeito do mundo que nós vivemos, e que esse mundo, ele tem como uma de suas ferramentas um engano. Há uma preocupação na Bíblia Sagrada inteira para que os filhos de Deus não caiam no engano. Isso começa desde lá do Gênesis com o primeiro casal. O primeiro casal não atenta à voz de Deus e é enganado. Esse engano persiste, por exemplo, com os primeiros filhos, Caim e Abel. Caim deixa o seu coração ser enganado e acaba cometendo o primeiro assassinato. Esse engano persiste com a geração de Caim, que vai chegar, por exemplo, na geração de Noé.
E a geração de Noé é uma geração de muito engano. As pessoas não dão valor à verdade, as pessoas acham que a mentira é a verdade, e uma civilização inteira destruída por Deus por causa do engano dos seus corações. A família de Noé, 8 pessoas resistem, são salvas por Deus na arca, mas a geração seguinte também cai no engano, porque isso vai dar na Torre de Babel, Gênesis 11. E o que é Babel? Babel é a representação do engano. As pessoas acham que são deuses, as pessoas querem abandonar ou tirar Deus da vida, e você conhece a história. Deus desce, uma expressão interessante, Deus desce para verificar o que está acontecendo na humanidade, e Ele faz um juízo na história, um juízo parcial, mas um juízo que confunde as línguas e espalha os seres humanos pela terra. E a palavra de Deus então nos mostra que Abraão é chamado por Deus. Abraão vivia no engano, Deus tira Abraão do engano, Deus livra o seu filho Isaque do engano. Jacó era um enganador, mas Deus o traz para perto de si e transforma ele em Israel. De Israel vai nascer a nação de Israel. Vem Moisés, um líder que vivia enganado, achando que era um príncipe do Egito, mas Deus o chama para ser o libertador de Israel. E a nação de Israel agora começa a ser conduzida pelo deserto. Por quê? Porque precisa esquecer o engano do Egito. O Egito não é o lugar de adoração a Deus, o deserto é, Canaã é. Os deuses egípcios não são deuses verdadeiros, são deuses do engano. Só Deus, Jeová, o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. Deus os conduz pelo deserto para que eles abandonem o engano e dá a lei de Moisés, a lei da verdade, para que o engano seja afastado. Israel não consegue compreender totalmente isso. Eles entram em Canaã e Deus dá uma ordem para eles, diz: não cedam engano dos povos que habitam lá, não adorem falsos deuses, não sacrifiquem a deuses que são demônios na verdade, andem pela verdade, a lei está dada para vocês, ouçam os meus profetas. Mas Israel cede ao engano e vai para o exílio, é julgado por Deus, e lá no exílio eles vão conviver com culturas do engano, Síria, Babilônia, Grécia, Roma, mas Deus dá a sua lei, e agora lá no exílio eles só têm a Torá, a lei de Deus, para não ceder ao engano. Mas a expressão máxima de Deus na história é quando Jesus de Nazaré vem. Ele nasce para combater o engano da religião falsa. Os judeus começam a adorar um Deus que se parece mais com eles, os fariseus, os saduceus, do que o Deus único e verdadeiro. Então vem Jesus, e Jesus nasce numa cidade simplesinha da Judéia, e ele cresce em outra cidade muito simples da Galileia. E quando começa o seu ministério público, João Batista olha para ele numa das áreas da Galileia e diz aí: eis aí o Cordeiro de Deus que vai tirar o engano do mundo, que vai tirar o pecado do mundo. Ele vai nos ensinar quem Deus é, e vai nos ensinar como nós devemos ser conforme a vontade de Deus. A vinda de Jesus Cristo é a vinda de alguém perfeito, alguém que amou a humanidade, alguém que se esvaziou de ser Deus para ser homem como nós, para livrar os seres humanos do engano. E é por isso que quando Jesus escreve, ou melhor, ele diz essas palavras escritas por Mateus, nós precisamos ficar atentos, porque ele foi alguém que veio para combater o engano de Satanás, o engano das culturas pecaminosas humanas, o engano dos espíritos das trevas. É por isso que quando ele via alguém perturbado por espíritos malignos, ele dava uma palavra de autoridade, e o engano daqueles demônios era expelido, e aquela pessoa voltava à sua consciência, voltava à verdade da vida. Então Mateus nos dá agora o relatório das palavras de Jesus. E Jesus começa no capítulo 7 dizendo: cuidado, não se deixem ser enganados,
vocês vão viver um mundo cheio de escuridão. Cuidado para vocês não serem presa fácil de filosofias que vão aprisionar vocês. Cuidado para vocês não sejam presas fácil de ideologias humanas, porque elas cegam os seres humanos. Cuidado para vocês não serem presas fáceis da falsa religião, dos falsos profetas, dos falsos messias. Preste atenção, porque a mensagem deles são sutis. E curiosamente, quando Jesus faz esse alerta, ele começa relatando, ou melhor, a fala dele relatada em Mateus 7, dizendo: não julgueis, para vocês não serem julgados. Ou seja, não ser enganado começa com uma palavra de Jesus: não julguem, porque com a mesma medida que vocês julgam, com a mesma régua que vocês querem medir as pessoas, vocês serão julgados assim. Portanto, quando nós esquecemos dessas palavras de Jesus e passamos a dizer: você está errado, a sua ideologia é errada, o seu modo de pensar é errado, o seu comportamento é errado, Jesus está dizendo: você está estabelecendo uma régua que você será julgado por Deus por essa régua. E isso é um péssimo negócio, que você não vai atingir esse padrão. Portanto, não julguem, não se coloque moralmente superior a ninguém, porque se você fizer isso, você será julgado pela palavra de Deus neste padrão. Portanto, não julguem para não ser julgado. Isso é fugir do engano. Mas alguém falaria assim: mas por que Jesus falou isso? Se ele fala para a gente não ser enganado e começa dizendo: não julguem. É porque no finalzinho desse texto, vamos ver as palavras de Jesus: vocês não devem colocar o que é santo e jogar para os cães. O que Jesus está dizendo aqui, que a gente deve diferenciar julgamento de discernimento. O que é julgamento? É eu me colocar moralmente superior a alguém. Isso eu não devo fazer. O que é discernimento? É eu escolher ambientes e pessoas cuja vida revelam o amor de Deus. Eu não devo julgar as pessoas colocando-as no céu ou no inferno, mas eu devo escolher quem eu ouço, com quem eu ando, com quem eu trago para a minha vida para me discipular, para me mentorear, porque isso é um sinal de sabedoria bíblica. Julgamento é uma coisa, discernimento é outra. Julgar eu não devo, discernir eu devo fazer sempre. Esse é o chamado de Jesus para a gente não ser enganado. Jesus continua falando agora sobre a oração, e ele diz: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Interessante que Jesus faz essa fala num contexto da gente não ser enganado, mas ele diz: peçam, batam, insistam. E há um falso evangelho que usa esse texto bíblico para enganar as pessoas. E o que diz esse falso evangelho? É o evangelho do triunfalismo. É o evangelho que diz assim: se você conhecer alguns segredos espirituais, então nada vai chegar a você, mal nenhum vai chegar à tua tenda, as pessoas vão cair do seu lado, vão cair à sua direita, e você não será atingido. O falso evangelho interpreta falsamente a palavra de Deus, como em Mateus 4, Satanás interpreta incorretamente a palavra de Deus. O falso evangelho diz: você não precisa se cuidar, você pode sair por aí sem máscara, sem limpar as mãos, porque você é de Deus, e quem é de Deus não sofre esses males. O falso evangelho separa os filhos de Deus do restante da humanidade, mas Deus não separa. João 3,16 diz: Deus amou a humanidade. Deus não amou só os supercrentes, Deus não amou só aqueles que são religiosos, Deus amou o mundo. E quando nós compartilhamos a nossa dor com o mundo, nós somos mais filhos de Deus. Deus não prometeu dar-nos um seguro espiritual contra o mal, contra a enfermidade. Deus prometeu estar conosco em todas as aflições da vida. Então pedir,
bater e insistir, não quer dizer que nós vamos receber tudo que nós queremos e pedimos. Graças a Deus não é isso, porque nós pedimos mal. Pedir, insistir e bater tem a ver com a salvação. Todo que pede, Ele dá graça. Todo que insiste, Ele acolhe, perdoa e salva. Todo que se chega a Ele, Ele é um Deus cheio de bondade, que acolhe, ama, perdoa e salva. É esse o verdadeiro evangelho. Jesus continua dizendo aqui, que a regra daqueles que não vão ser enganados pelo mundo, que não vão ser ludibriados por ideologias, por falsos messias, por falsas políticas, por falsas leituras da sua palavra, é aqueles que conhecem a regra de ouro. E Jesus diz que a regra de ouro é a seguinte: tudo o que vocês querem que façam por vocês, façam às pessoas. Veja que é uma regra positiva, não é o que você não quer que faça por você, não faça pelos outros, não é isso. É o que você quer que façam por vocês, façam pelos outros. Isso leva a gente a não ser enganado. Preste atenção. Como é que você tem tratado as pessoas que pensam diferente de você? Como é que você tem tratado as pessoas que têm uma ideologia diferente de você? Como é que você tem tratado pessoas que votam em políticos diferentes de vocês? Você tem amado essas pessoas? Você tem sido tolerante com essas pessoas? Ou as palavras que têm saído da sua boca são palavras de maldição, são impropérios? Porque o que Jesus está dizendo aqui, o que você quer que as pessoas falem de você, falem para as pessoas. Como você quer ser tratado, trate as pessoas. Isso é não ser enganado. Porque se você estiver amaldiçoando o seu próximo, se você estiver xingando o seu próximo, o seu coração já está tomado pelo engano. Jesus continua ensinando o Sermão do Monte, dizendo que a porta da vida eterna é estreita. Então ele diz que só vão entrar, ou só vai entrar nessa porta, aqueles cujo coração demonstra fruto. Não são as pessoas religiosas, não são as pessoas que repetem João 3,16, não são as pessoas que conhecem de cor o Salmo 91, não são as pessoas que decoram o Salmo 23, não são as pessoas que ficam repetindo Deus é fiel, não são as pessoas que colocam plásticos nos seus carros e dizem que mal nenhum chegará à minha casa. Não, são pessoas que demonstram frutos de justiça nas suas vidas. Jesus alerta que no tempo de fim, muitas pessoas surgiriam falando de Deus, falando em nome de Deus, falando que são de Deus, falando que tudo é para Deus, falando que Deus está acima de tudo, mas a sua vida, os seus atos não estão comprometidos com a vida, estão comprometidos com a morte, estão comprometidos com a verdade, estão comprometidos com a mentira, não estão comprometidos com tudo que é justo, tudo que pode estar à luz de todos, estão comprometidos com aquilo que está escondido, com o engano, com aquilo que não pode vir à luz do dia. Jesus diz: se você nasceu de novo, você vive na luz, e quem vive na luz dá frutos. Que frutos? Frutos de justiça. Que frutos? Os frutos do relacionamento com o Espírito Santo. Quem nasceu de novo, quem está na luz, ama a verdade e não a mentira. Ama o que é certo e não o engano. Ama a fidelidade e não distorce as coisas. Aqueles que são de Deus estão caminhando para novos céus e nova terra, têm domínio próprio, não são estabanados, estourados, não são uma bomba atômica ambulante, não, eles são controlados pelo Espírito Santo, eles têm temperança, eles têm domínio próprio, a vida deles mostra bondade, mostra misericórdia, porque se não mostrar isso, não importa quantas vezes nós falamos o nome de Deus, não importa quantas vezes nós falamos textos bíblicos, nós somos árvore
que não dá fruto, só tem folhas, mas não produz frutos de justiça. Então Jesus parte para o final da sua fala, e eu parto para o final da minha mensagem dizendo: cuidado, o tempo do fim será repleto não de ateus, não de pessoas que negam Deus, não só de perseguições contra o povo de Deus. O tempo do fim será repleto de falsos profetas, de falsas religiões, de falsos messias, de falsos curandeiros, de falsos expulsadores de demônios, de falsos. A falsidade será a regra, de falsas notícias, de fake news, de fake people, de fake policy, tudo falso. Então nós teríamos que estar alerta às suas palavras e à verdade. Então Jesus diz: cuidado com os falsos profetas. Eles aparecem como ovelhas, eles aparecem como sendo de Deus, eles aparecem falando em nome de Deus, mas eles são lobos devoradores, eles têm compromisso com a morte, eles fazem políticas de morte, eles não apreciam a vida. Cuidado com tudo aquilo que vem em nome de Deus, mas não mostram os frutos do Espírito Santo. Jesus continua dizendo na sua palavra, que no dia do juízo, muitos dirão: Senhor, no teu nome nós profetizamos. Quem é que profetiza? Profetiza quem é religioso. E essas pessoas estão falando no nome de Deus. E elas chegam a Jesus e dizem: no teu nome nós demos profecias às pessoas, nós demos profecias às nações, nós demos profecias à igreja, nós demos profecias aos homens públicos. No teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós usamos o poder espiritual, no teu nome nós repreendemos o mal, no teu nome nós consagramos coisas, pessoas e países e cidades. E eles dizem a Jesus: no teu nome nós fazemos milagres, no teu nome nós fizemos coisas extraordinárias. Ora, quem é que faz milagres em nome de Jesus? A religião. Quem é que expulsa demônios em nome de Jesus? A religião. Quem é que diz profecia em nome de Jesus? A religião. Mas é a falsa religião. A falsa religião é um discurso. A verdadeira religião mostra frutos de justiça, os frutos produzidos pelo relacionamento com o Espírito de Deus. Então Jesus vai olhar para essas pessoas que se dizem profetas, que se dizem milagreiros, que se dizem expulsadores ou expelidores de demônios, e dirá: para trás de mim, que eu não vos conheço. E a pergunta que fica: como é que alguém pode profetizar em nome de Deus e não ser conhecido de Deus? Como é que alguém pode expulsar demônios em nome de Deus, mas não ser conhecido de Deus? Como é que alguém pode fazer milagres e maravilhas e coisas extraordinárias, mas não ser conhecidos de Deus? A palavra de Jesus é: vocês não têm intimidade comigo, vocês nunca andaram diariamente comigo, vocês nunca negaram a si mesmos como eu fiz, vocês nunca quiseram a cruz, vocês quiseram pular do pináculo do templo e dar espetáculo espiritual. Vocês nunca negaram este mundo, pelo contrário, vocês aceitaram a proposta de Satanás. Tudo isso te darei, os reinos desse mundo, a televisão, o poder político, o dinheiro, se vocês prostrados se adorarem ao Deus Mamon, ao Deus idolatria, ao Deus ideologia. Eu não conheço vocês. Mas Senhor, nós fizemos milagres no teu nome. Não, vocês manipularam poderes espirituais. Eu não conheço vocês. Vocês nunca oraram a mim. Vocês nunca colocaram a minha vida em vocês. Vocês usaram o meu nome no benefício dos seus impérios. Mas Senhor, nós expulsamos demônios. Nós mandamos embora os demônios do Brasil. Nós fizemos atos proféticos na entrada de cidades. Não,
vocês manipularam poderes espirituais. Eu nunca tive a ver com isso. E onde o Senhor estava, Senhor, que nós não te encontramos? Eu estava no preso, que estava solitário, e vocês não foram me visitar. Eu estava no morador de rua, que estava caído e abandonado, e vocês não foram levar comida para mim. Eu estava no bêbado caído na sarjeta, que você passou tantas vezes para o templo, mas não conseguiu enxergar a imagem de Deus. Vocês procuraram os holofotes, vocês procuraram aquilo que lhes daria fama, mas vocês não enxergaram o pobre, o estrangeiro, o nu, o morador de rua, o preso. Aliás, quando vocês falavam de preso e ladrão, vocês estavam dizendo que preso bom é preso morto. Quando eu mandei vocês me enxergar no preso e no ladrão, quando vocês olhavam para o doente, vocês estavam falando: a vida é assim mesmo, os doentes vão morrer, os velhos podem morrer, porque a vida é assim mesmo. Mas não era isso. O que vocês deveriam fazer é me enxergar no doente, porque a minha paixão era curar os doentes, e não dizer a eles: tudo bem, vocês vão morrer. A minha paixão era dar vista aos cegos e não mantê-los cegos. A minha paixão era levantar os paralíticos. A minha paixão era perdoar o culpado. A minha paixão era restaurar a humanidade daqueles que tiveram a sua humanidade desfigurada. Apartai-vos de mim, porque eu vos não conheço. E você está pensando assim: então, se o rigor de Deus é tão alto, se o padrão de Deus é tão alto, o que eu devo fazer? Bem, as palavras de Jesus serão ecoadas por Paulo em Romanos 12. E o que diz Paulo em Romanos 12? Cuidado com a sua mente, renove a sua mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não seja enganado pelo mundo, pelas ideologias do mundo, pelas propostas do mundo, pelas filosofias do mundo. Faça com que a sua mente seja protegida. E como é que a gente protege e renova a mente? Todos os dias, diariamente, procurando conhecer a Deus através da oração e da sua palavra. A Bíblia diz: orem sem cessar. Para quê? Para conhecer a vontade de Deus. Mergulhe nas Escrituras. Para quê? Para a gente ser como o homem do Salmo 1, bem-aventurado, aquele que não anda conforme o conselho dos iníquos. Bem-aventurado aquele que não anda segundo a roda, a conversa dos que escarnecem de Deus. Bem-aventurado aqueles que não zombam de Deus, antes eles têm o seu prazer na lei do Senhor. Ser conhecido de Deus é ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite, porque aí a gente vai ser como árvores plantadas junto ao ribeiro de água, que dão o seu fruto na estação própria. O verdadeiro evangelho não é um discurso, não é um discurso de dominação, é um discurso de negar a si mesmo. Jesus disse: que adianta você ganhar o mundo inteiro? Que adianta você ganhar os cargos? Que adianta você ganhar os poderes desse mundo, mas nesse processo você perder a sua alma? Antes, coloque a sua vida diante do Senhor. Faça da palavra dele aquilo que alimenta a sua mente, o seu coração e a sua vida. Eu termino essa mensagem dizendo para você: cuide da sua mente, porque o que você pensa vai descer para o seu coração para você sentir, e o que você sente vai vir para as suas mãos para você fazer. O que eu penso determina o que eu sinto, o que eu sinto determina como eu ajo, e como eu ajo vai revelar se os meus frutos são frutos de justiça ou são frutos de engano. Ninguém começa a fazer coisas boas de uma hora para outra. Primeiro a nossa mente precisa ser santificada, para que os nossos afetos e sentimentos sejam santificados, para que as nossas boas obras apareçam. E para que as boas obras devem ser feitas? Para que a gente seja salvo? Para que a gente ganhe salvação? Não. O Evangelho é a mensagem
de que Deus fez o que você não poderia fazer. A salvação vem de Deus. E agora? Agora Deus nos chama ao arrependimento, ao quebrantamento de coração, a reconhecer o que Deus fez eu não poderia fazer. Deus fez através de Jesus o que eu jamais poderia fazer. Ele me reconciliou com Ele e me justificou. E agora? Agora eu imito Ele. Agora eu dou frutos. Agora eu abençoo. Agora eu curo. Agora eu salvo outras pessoas. Agora eu sou solidário. Agora eu sou generoso. Agora eu digo que hoje é o ano aceitável de Deus. E agora eu caminho de fato para as últimas palavras e digo: o seu coração precisa descansar em Deus, e a sua mente precisa estar cheia dele, porque se isso acontecer, você não será enganado. Pastor, como é que eu sei que eu não estou sendo enganado? Quando você discernir os tempos, quando Jesus mandou discernir, e não julgar as pessoas no seu padrão, mas você deixar-se ser transformado pelo Espírito Santo. Quando é que eu sei que eu não estou enganado? Quando eu estou continuamente em oração, porque se eu estou em oração, eu vou pedir a Deus aquilo que é a vontade de Deus. Como é que eu sei que eu não estou enganado? Quando a lei de ouro faz parte da minha vida, aquilo que eu quero que as pessoas façam a mim, eu vou fazer aos outros. Quando eu sei que eu não estou sendo enganado, quando a minha vida não produz só discursos religiosos, mas ela produz frutos de justiça. Deus é um testemunho de vida para mim, não apenas um discurso religioso. Quando eu sei que eu não estou sendo enganado, quando eu olho um profeta e uma profecia, e eu procuro os frutos na vida desse profeta, e não caio na primeira conversa. Quando eu vejo alguém curando, fazendo milagres, fazendo coisas extraordinárias, e eu não digo, isso é de Deus porque é um milagre, mas eu vejo os frutos que aparecem na vida dessa pessoa. Quando isso acontece, eu não sou enganado. Então nenhum anticristo, nenhum falso profeta vai ganhar o meu coração, porque o meu coração só tem espaço para o único Messias, Jesus Cristo, não tem outro. Para o único Salvador, Jesus Cristo, não tem outro. Para o único Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, não tem outro. E para o único que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado e tira o engano do mundo. Esta é a minha oração: que o seu coração não seja enganado, que a sua mente não seja enganada, que você se encha da palavra de Deus e da oração, e o Espírito Santo renove você, e que você seja livre do medo, livre da angústia, livre da ansiedade. Por quê? Porque Jesus Cristo está em você, o poder da ressurreição está em você, o poder do Espírito Santo está em você, e é por isso que você pode olhar para frente e dizer: Senhor, eu descanso em Ti, porque a música que nós cantamos diz: é teu, somente teu todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em Ti. Quem está com a palavra de Deus no coração, quem faz da oração o seu caminho diário, sabe que pode descansar em Deus. É por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer: coloquem sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Essa é a minha oração, e eu faço em nome de Jesus. Amém.